Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e nem sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Obrigado, Senhor, por Tua palavra lida. Nós pedimos Tua graça para nela meditarmos de acordo com os Teus propósitos para nós, em Jesus Cristo. Amém. Essa é a explicação da parábola do semeador que Jesus apresentou aos seus discípulos em particular. Nós normalmente lemos a versão de Mateus, registrada no capítulo 13. É muito mais recorrente que nós leiamos essa parábola na versão de Mateus. E pouco depois de proferi-la, Jesus está com seus discípulos em particular, e eles perguntam: Mestre, explica-nos a parábola, nós não entendemos. E ali em Mateus há também uma explicação que Jesus dá aos seus discípulos imediatamente. Fala: olha, eu falo em parábolas para que eles não entendam. Mas a vocês, o pequeno grupo, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Talvez vocês se lembrem que há 15 dias eu falei sobre aquela palavra de ocultar e revelar, quando Jesus agradece ao Pai, dizendo: ocultaste aos sábios e entendidos e revelaste aos humildes e pequeninos. O ensino de Jesus por parábolas está associado a isso. Naquele tempo, era do interesse de Deus revelar a poucos, revelar aos humildes e pequeninos. Por isso, o ensino de Jesus, embora em geral os pregadores digam, Jesus falava em parábolas, porque aí ele usava a linguagem do povo, ele usava figuras que o povo podia identificar, e assim as pessoas compreendiam o que Jesus estava falando. Os evangelhos dizem exatamente o contrário do que os pregadores dizem. Dizem que Jesus falava em parábolas para que as pessoas não entendessem. Jesus usava uma linguagem figurada, mas ao mesmo tempo as pessoas tinham que entender o que ele quis dizer com isso. E nem sempre as pessoas conseguem captar. As mensagens figuradas são como que cifradas. Alguns entendem, outros não. Então Jesus deliberadamente falava às multidões por parábolas. E em particular as explicava aos humildes e pequeninos, aos discípulos escolhidos, a quem estava sendo confiado o reino de Deus. E esta parábola conta sobre 4 reações possíveis à mensagem do Evangelho. Aliás, Evangelho é uma coisa que muitas vezes nós interpretamos equivocadamente. Quando a gente lê Evangelho, nós imediatamente pensamos em 4 livros. Nós pensamos em 4 histórias ou 4 narrativas acerca da vida e obra de Jesus. Porque nós falamos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Mas quando Jesus fala Evangelho, ele não está falando de um livro. Ele está falando de uma mensagem. Uma boa nova. Eu creio que a maior parte de vocês aqui sabe que a palavra Evangelho significa boa nova. A boa notícia. Jesus estava ensinando algo, era uma nova notícia, era algo que veio do céu. Ele estava ensinando a palavra de Deus.
Ele não está falando de um livro, ele está falando da palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus estava ali entre eles. Jesus algumas vezes disse: aquilo que eu falo a vocês é aquilo que eu ouvi do meu Pai. Por isso que ele é a palavra da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque ele é a maior expressão da palavra de Deus. Os profetas haviam falado, mas agora Deus falava por meio do seu Filho. Evangelho é isso. O Evangelho é o anunciar das boas novas de salvação. Para quem? Para todo aquele que crê. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho é salvação. O Evangelho é transformação. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nós ouvimos muito isso semana passada. Por 3 vezes, nas nossas celebrações de aniversário, por 3 vezes eu ouvi em diferentes pessoas falando exatamente esse verso. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. Também o apóstolo Paulo não está falando dos livros. Muitas vezes Paulo disse: eu estou anunciando o Evangelho. Se alguém vier pregar um outro Evangelho, ele não está falando dos 4 livros que nós conhecemos como Evangelhos. Ele está falando da mensagem de Deus, da palavra de Deus, da revelação de Deus, daquilo que de Deus veio para os homens, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Mas o Evangelho, ao mesmo tempo que é distribuído, que é revelado, que ele é proclamado, que ele é anunciado, naqueles dias ele também é ocultado. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que nascemos em dias que o Evangelho não está mais oculto, mas que o Evangelho está escancarado, em que o Espírito Santo não é uma promessa, mas o Espírito Santo é uma realidade. Naqueles dias eles estavam esperando a chegada do Espírito Santo. Nós vivemos os dias da plenitude do Espírito Santo. Nós não estamos aguardando o que virá. Nós estamos desfrutando de tudo aquilo que veio. Nós desfrutamos da manifestação da palavra de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós desfrutamos dos dons do Espírito porque ele já foi derramado sobre todo aquele que busca. Então a igreja vive a plenitude de Deus. Nós temos a palavra revelada, nós temos o Espírito derramado e podemos viver essa nova vida. Mas por que isso às vezes não acontece? Porque no meio de uma geração que tem acesso à palavra de Deus, muitas vezes ela não frutifica no coração das pessoas. Porque embora o Evangelho seja proclamado com poder e com autoridade, com sinais, muitas vezes as pessoas não creem. Para nós que cremos, não faz sentido a dúvida dos outros. Quando alguém tenta nos convencer da possibilidade da evolução, nós achamos aquilo uma loucura e nós dizemos: não, isso é muito mais difícil de acreditar do que não acreditar no que eu creio. Deus é muito mais razoável, é muito mais fácil de entender um Deus criador do que entender a evolução da ameba ao macaco e do macaco ao ser humano. Para nós não faz sentido as teorias deles, porque a nossa fé nos é bastante preciosa e bastante clara. Nós não temos dificuldade com as nossas convicções. Mas por que parece que algumas pessoas não conseguem compreender como nós compreendemos? Não conseguem enxergar o que nós enxergamos? Você nunca se perguntou? Por que aquele parente que você evangeliza, nunca entende? Por que aquele filho, filha é tão cabeçudo para o Evangelho? É assim mesmo. Jesus, nessa parábola, já havia ensinado que a boa semente é a palavra de Deus. Ela é sempre boa. Mas às vezes ela cai num solo em que ela é rapidamente furtada pelo diabo. Jesus comparou isso a uma semente lançada, antes de ser coberta, as aves dos céus vêm e comem aquela semente. De modo que
não há resultado nenhum dela. Jesus compara isso a pessoas que ouvem a palavra, mas o diabo as tira a palavra do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. Eu acredito que existe uma batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual está no campo da mente humana. Não é uma guerra cósmica, com anjos e demônios trocando espadadas lá em cima, não é? Miguel à frente das suas legiões, e aí inventem um nome qualquer de algum demônio aí pam, fica lá esse negócio de Hollywood, né? As pessoas ficam imaginando essas guerras celestiais, mas o campo de batalha é a mente humana. Deus, seu Filho Jesus, o Espírito Santo, a tríade do bem, né? Os anjos e nós, a igreja, espalhando a boa semente, trabalhando para que o Evangelho chegue aos ouvidos das pessoas, e chegando aos ouvidos nós desejamos que caia no coração, para que a pessoa creia. Mas aí tem o diabo, que muitas vezes tenta tapar os ouvidos, para que a pessoa não ouça. Se ele não consegue bloquear o ouvido, ele tenta bloquear a mente, para que a pessoa não entenda. Ouviu, mas não entendeu. Se ouviu e entendeu, ele tenta bloquear o coração, para que não caia e não gere fé. O diabo rouba. E essa é a verdadeira batalha espiritual. Não é nas regiões cósmicas, é na mente humana. O céu vai se encher de seres humanos, assim como o inferno. E cada qual quer conseguir o maior número possível. Deus quer salvar, e o diabo quer arrastar consigo. E por isso eles brigam. E nós estamos envolvidos nessa briga. Nós somos o povo de Deus. Nós somos hoje aqueles que têm que anunciar o Evangelho. Mas não só anunciar o Evangelho. A gente tem que insistir para que as pessoas ouçam e ouçam e ouçam. E nós temos que orar e repreender a Satanás, para que ele não impeça que elas entendam, atendam, creiam. Nós temos que de fato nos esforçar em oração, e nos esforçar pregando, nos esforçar discipulando. Discipular é parecido com colocar a semente e cobrir. Porque se a semente ficar exposta, a ave do céu vem e come. Então eu diria que não basta hoje você evangelizar, você tem que cuidar, você tem que estar perto. Porque se você não ficar perto, se você não cuidar, tem alguém que vai tentar tirar o fruto do seu trabalho. Então evangelizar tem a ver também com o cuidado, com o enfrentamento espiritual. Porque a palavra de Deus deve gerar vida, transformação. A palavra de Deus deve cair no coração e produzir aquilo para qual ela foi destinada, a regeneração. Eu sei que o profeta Isaías disse que a palavra de Deus não volta vazia. Um dia a gente precisa estudar com mais cuidado esses textos, não é? Às vezes as pessoas acham, a palavra de Deus não volta vazia, eu preguei, então a palavra vai frutificar. A responsabilidade agora é dele. Eu lembro do tempo que a gente saía entregando folheto e dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Depois dizia assim, evangelizei 200 pessoas hoje. É porque fiquei lá no ônibus e entreguei 200 folhetos. Falei 200 vezes, Jesus te ama. E de vez em quando a gente vai ouvir alguém dizer, contar um testemunho. Eu estava no ônibus, alguém me entregou um folheto e disse para mim, Jesus te ama. E eu li aquele folheto era a resposta daquilo que eu estava procurando e hoje eu estou aqui crente. Nem sei quem foi a pessoa que me deu aquele folheto, mas aquele folheto foi importante. É verdade. Você vai escutar uma história dessa aqui, daqui uns 15 anos,
talvez escute de novo em outro lugar. Porque 70% a 80% das pessoas que estão nas igrejas foram trazidas por um amigo e permaneceram por causa dos relacionamentos pessoais. Outro bom número é de pessoas que são filhos de crentes, então não foram trazidas, já nasceram aqui dentro. E a tendência é esse número cada vez se tornar maior. E pouca gente é conquistada por essa evangelização descompromissada. Rádio, televisão, folhetos são responsáveis por 1 a 2% das pessoas que frequentam as igrejas. Gasta-se muito dinheiro, financia-se muito programa de televisão para manter os crentes em casa, dizendo que é para evangelizar. Mas isso dá pouco resultado. O que dá mais resultado, de fato, é o cuidado. A evangelização responsável daquela pessoa que lança a semente, mas fica ali por perto. Se a ave do céu vier comer, ele enxota. E ele ainda cobre a semente, joga uma aguinha por ali, nem que sejam lágrimas de oração, mas ele está ali regando para ver se aquele negócio brota. Se nós queremos de fato que as pessoas se convertam, nós temos que nos tornar pregadores da palavra, anunciadores do Evangelho, mas que estejam dispostos a permanecer ao lado das pessoas e ajudá-las na difícil tarefa de compreender o Evangelho da graça de Deus. Para nós que somos antigos, a Bíblia é um livro fácil. Para quem é novo, é um livro complicado. Esses dias eu conversando com os pastores, disse assim, alguém me ensinou quando eu era jovem que o primeiro livro que você tem que ler é o Evangelho de João. Quem foi o infeliz que inventou isso? O evangelho mais complicado que tem, o evangelho mais difícil de entender é o Evangelho de João. E me mandaram começar por ele. Só por causa de João 3,16. As pessoas acham que é um versículo mágico. Né? Nós temos que estar ao lado das pessoas. Fulano começa a ler a Bíblia, se ele resolver começar por Gênesis, quando a mulher de Caim, quando Caim matar Abel, já começou a confusão. Caim matou Abel e casou. Casou com quem? Esse livro é difícil, abandona. Se ele quiser começar no Novo Testamento, começa lá com Mateus, aí vai ler a história da tentação, e já vai ficar encabulado com aquele negócio, Jesus no deserto, o diabo falando com Jesus. Que história é essa do diabo falar com Jesus? Jesus falar com o diabo citar o Salmo 91, que negócio doido é esse? Não pense que a Bíblia é um livro fácil. É para nós, mas para os outros não é. Então, evangelizar é ficar perto, é cuidar, para que aquele que recebeu a palavra, e não é só ler a Bíblia não, é receber a palavra, o Cristo encarnado, o Cristo vivo. Não é ler versículos da Bíblia, é falar da vida em Jesus Cristo. É curioso que os primeiros crentes evangelizavam sem que o Novo Testamento estivesse escrito. Parece que a gente não pensa nisso, né? A Bíblia demorou, o Novo Testamento como nós conhecemos, começou a ser escrito 10 anos depois, talvez 15. Alguns livros, 30 anos depois. E os irmãos evangelizavam sem Bíblia, porque a Bíblia estava neles. Eles eram a palavra. Era o testemunho deles, a história deles, a vivência deles com Jesus. Depois, aquelas experiências que estavam vivas neles, foram escritas para que não se perdessem. Mas o Evangelho, como nós falamos e citamos aqui nas Escrituras, o Evangelho estava na cabeça deles, no coração deles, na experiência de vida que eles tiveram com Jesus. Portanto, semear o Evangelho não é falar versículos decorados, é transmitir aquilo que de Cristo está vivo em nós, porque foi isso que os apóstolos fizeram. Amém? Mas o texto fala de uma segunda experiência, de pessoas que recebem a palavra, mas são como um solo rochoso,
E a semente, embora germine, não consegue aprofundar raízes, e quando o sol se levanta, a planta logo morre, por falta de nutrição. Jesus diz que isso é comparado àquelas pessoas que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas por não terem raiz, a planta morre. Elas creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Em geral, nós falamos de provação no sentido das lutas e das tribulações que a gente enfrenta na vida. Eu tenho aprendido a separar provação de tentação e de dificuldade, problemas. Na vida, irmãos, nós temos dificuldades. O mundo não é fácil. Amanhã, segunda-feira, muitos de vocês têm que trabalhar. Outros estão de folga, trabalharam hoje. Ganhar o pão de cada dia não é fácil. Quem tem o seu negócio, quem tem o seu comércio, quem é funcionário público, quem é bancário, está todo mundo com dificuldade. Porque cada vez é menos gente trabalhando para dar mais resultado nas empresas. O comerciante cada vez tem que pagar mais imposto, pagar mais encargo, pagar mais tributo, enfim, e o lucro parece que cada vez diminui e ele tem que ficar esticando e puxando o tempo todo. Isso é a dificuldade da vida. São as dificuldades da vida. Passa um furacão no Caribe, derruba as casas, vocês acham que isso é o quê? É o diabo que está furioso? Ou Deus que está indiferente? Não, é que aquelas ilhas sempre passaram furacão. Morar no Caribe deve ser muito interessante, quando você vê o turismo no Caribe, não é? A gente vê aquelas coisas bonitas, aqui, praias paradisíacas. Parece que nessa terra tudo tem um lado bom e um lado ruim. Faz parte daquela região do globo terrestre. Não é um fenômeno espiritual, é um fenômeno climático. E assim muitas coisas da nossa vida. Casamento tem as suas dificuldades, viver a dois não é fácil. Um é homem, outro é mulher. Isso é bom por um lado, mas por outro lado é complicado. Eles e elas pensam muito diferente. Como disse Paulo, quem se casa mete-se em confusão. Eu preferia que ninguém se casasse. Esse é o pensamento paulino, um celibatário convicto. Ter filhos é uma bênção, mas ter filho é uma responsabilidade para a vida toda. Enfim, a vida não é fácil. Então a vida tem as suas dificuldades inerentes a viver. Não é que eu já me encontrei agora respondendo ao questionário dos médicos, dizendo, alguma alergia a medicamento? Não. Toma algum medicamento? Antigamente eu falava de boca cheia. Não. Já não é mais assim. Eu já estou com uma lista de 3. E sou saudável. Imagina se eu fosse doente. Comecei. Passou dos 50, Jorge? Começa. Não, agora já estou tomando um remedinho disso, um remedinho daquilo. Faz parte. Faz parte da vida. Essas são as dificuldades da vida. Existem as tentações. Tentação é o trabalho do diabo para reforçar aquele pecado que tem lá dentro da gente. É ele colocando na bandeja aquilo que você já está querendo. Isso é tentação. Ele conhece teu ponto fraco e ele te oferece exatamente aquilo que você gosta. Isso é tentação. Quando Jesus sentiu fome, ele disse, transforma as pedras em pão. Isso é tentação. E o que é provação? Provação na Bíblia tem a ver com a prova da vossa fé. Lembra de Abraão? Abraão, você acredita em mim? Sim, Deus. Caminhamos há muito tempo. O Senhor me prometeu dar-me um filho e o Senhor me deu o filho. Tudo bem que o Senhor demorou 25 anos para cumprir a promessa, mas o Senhor é um Deus confiável. Quer dizer então que nós já caminhamos juntos 40 anos, Abraão, é isso? 40 anos, Senhor. Estamos bem de caminhada. Pois então, pega o teu filho e vai para um lugar que eu vou te mostrar e oferece em sacrifício a mim. Essa é a prova de Abraão. Provar a sua fé. Paulo muitas vezes fala de provação da fé, Pedro também fala em provação da fé. É quando a nossa fé é testada. Quando Deus vem fazer um experimento com você. Você crê em mim ou não? Jesus está falando desse tipo de situação. Pessoas que creem, ou melhor,
Pessoas que acham que creem. E aí vem o teste. Vamos ver se ele crê mesmo. Mas é mais ou menos isso aí que é o nosso teste de fé. Você confia em mim? Você acredita em mim? Um filósofo teólogo dinamarquês definiu a fé como um salto no escuro. Você acredita sem ver que tem um Deus que vai te amparar. Você entra na fornalha. Quem te empurra já não está nem mais lá. Lembrando da história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, os que os lançaram na fornalha morreram. Mas eles não têm medo de entrar na fornalha. Porque eles sabem que Deus pode livrá-los. É a convicção de crer em Deus. É Daniel entrar na cova dos leões. E o rei pergunta no dia seguinte: estás vivo, Daniel? Muito bem, obrigado. Vive com saúde. É você ser experimentado na sua confiança em Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram ilesos da fornalha. Daniel saiu ileso da cova. Mas outros não tiveram a mesma sorte. Outros profetas morreram. Jesus disse que Jerusalém matava os profetas que lhes eram enviados. Nem todos os profetas escaparam da morte, mas nem por isso deixaram de crer em Deus. A prova da fé tem a ver com isso. Não são as dificuldades da vida, não são as tentações pecaminosas que nós enfrentamos. É aquele dia em que Deus quer saber se você de fato tem compromisso com Ele ou não. Se você acredita nele ou não. E como é que a gente sofre esse tipo de provação da fé? Quando a coisa não faz muito sentido. Quando Deus te pede alguma coisa que não faz sentido. Aí você fala: Deus, não é possível que seja Deus que está me pedindo isso. Ou não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Aí pode começar a pensar bem. Talvez seja Deus testando a sua fé. Se você vai perseverar ou não. É aquele emprego que às vezes demora para sair. Você acredita em mim? Você acredita que eu sou o provedor? De vez em quando a gente trabalha com pastores, e quase todos os pastores que vão para o campo têm uma história para contar de privação. Um momento que eles passaram na vida, que eles aprenderam a depender de Deus. É praticamente regra isso. A gente aprender a depender de Deus. Você quer trabalhar para mim, mas qual é a tua intenção? Deixa eu testar primeiro se você suporta a dificuldade. É como se um patrão de repente chegasse para o funcionário, ele está pensando em promover aquele funcionário, mas antes de promover ele fala assim: olha, eu preciso de você no sábado. Patrão, mas sábado, eu preciso de você no sábado, você pode vir? Eu venho, patrão. Tá. Aí o patrão fala: é desse tipo de pessoa que eu preciso. Que quando eu tiver uma necessidade extra, ele está firme. Às vezes o patrão está testando a gente não sabe. É como aquele teste de confiança, não é? Que a pessoa te dá um dinheiro a mais para ver se você devolve. Está testando a sua honestidade. No tempo que a gente recebia envelope de pagamento com dinheiro, isso há muitos anos atrás, você recebe um dinheiro a mais no envelope. Esquisito colocar um dinheiro a mais. Você vai lá e devolve. Patrão, tinha R$50 aqui a mais no meu pagamento. Tá, legal. Depois de um mês o patrão: vem cá. Eu queria colocar você para trabalhar nesse setor aqui. Você vai cuidar do dinheiro. Você acha que Deus não é esperto assim também? Para experimentar as pessoas a quem Ele vai confiar o povo dele? Você acha que Deus não testa a gente também? Se nós que somos bobinhos testamos uns aos outros, você acha que Deus não nos testa? Deus testa, para saber quem está comprometido com Ele e quem não está.
Então tem dias que você ora a Deus e a resposta não vem. Deus pode responder na primeira, mas às vezes Ele demora para responder. Ele está testando a tua fé. Se você desespera ou se você espera em Deus. Não é fácil passar por provações. Quem não tem raiz, não suporta. É por isso que muita gente fica pelo caminho. Quando Deus experimenta, para ver se a pessoa tem firmeza, ela sucumbe. Não tem resistência. Que Deus ajude os novos. Porque um dia vocês serão testados. E espero que nesse dia você esteja suficientemente arraigado. Uma expressão paulina também. Arraigado, alicerçado. A gente não tem que estar somente naquilo que é visível. A parte mais importante da árvore não é aquilo que você vê. O que dá estrutura à árvore não são seus galhos abertos, suas folhas verdes, suas flores rosadas, brancas ou amarelas, mas a profundidade das suas raízes. Vocês repararam nas imagens dos furacões, do estrago que eles fizeram? Quantas árvores arrancadas? Por que umas são arrancadas e outras permanecem? Profundidade das raízes. Mas Jesus também fala de uma outra experiência, que é a experiência dos que ouvem, a semente germina, a planta cresce, mas depois de um tempo ela é sufocada por espinhos, e Jesus compara isso às preocupações pelas riquezas, prazeres da vida, e ele diz que essas pessoas não amadurecem. É interessante essa versão de Lucas, diferente da versão de Mateus. Pessoas que, embora recebam o Evangelho, estão o tempo todo preocupados com riquezas, prazeres dessa vida, com as suas preocupações daqui, e não amadurecem. Tem gente que não amadurece na fé, é menino, 10 anos de igreja, e é menino, 10 anos lendo Bíblia, orando, de vez em quando até jejua, mas é menino, porque sabe pelo que ele jejua? Ele jejua por causa das preocupações dessa vida. Ele jejua por causa das riquezas dessa vida. Ele jejua por causa dos prazeres dessa vida. O que ele está buscando, na verdade, é muito mais o reino da terra do que o reino do céu. Ainda é menino. Muitas pessoas se relacionam com Deus entre espinheiros. Não conseguem se desapegar. Aquela propaganda lá, desapega, irmão. Precisa desapegar. As preocupações deste mundo, as preocupações com o futuro, as preocupações com os bens, as preocupações com os filhos, as preocupações com os negócios, a preocupação com o patrimônio, a preocupação com a felicidade. Tem gente que está tão preocupada em ser feliz que não dá tempo de ser feliz. Está tão agoniada procurando a felicidade que nem percebe que está sentado em cima dela. Já viu essas pessoas? Aí o namorado que ela tem não é o que ela quer, porque ela não está feliz. O marido que ela tem também não é o que ela quer. O emprego que ela tem não é o que ela quer. Enfim, nada que tem é o que ela quer. Por quê? Porque eu não me sinto feliz. E inclua tudo aí, a casa que tem também não está boa, a igreja que está também não está boa, o pastor também não está bom, e nada serve, nada agrada. Por quê? Porque eu não estou feliz. A felicidade hoje é uma obsessão. Todo mundo quer ser feliz o tempo todo. Tem uma boa notícia para te dar. No céu você vai ser feliz. Agora tem uma má notícia para te dar. Só no céu isso vai acontecer. Aqui a gente não dá conta de ser feliz o tempo todo. Aqui a gente se equilibra, irmãos. Tem hora que uma coisa está boa, mas não fica muito feliz não, porque pode esperar. Pode esperar que a má notícia já vai chegar, né? É assim, acontece isso.
Você conserta o carro, eu comprei o carro agora está zero, está bonito, o carro está jóia, chega a televisão, a televisão dá defeito. Né? Puxa vida, é assim. A vida tem os reveses, a vida é assim mesmo. São as coisas da vida, tudo se gasta, tudo se consome, tudo se perde. E se a gente ficar obcecado por essa perfeição da vida, pela família perfeita, pelo emprego perfeito, pela casa perfeita, pelo carro perfeito, pelo salário ideal, irmão, você vai morrer procurando coisas e você nunca estará satisfeito. Às vezes eu fico pensando, o Trump quis tanto ser presidente dos Estados Unidos, ele já deve estar arrependido. Eu creio que ele está tão arrependido quanto os americanos que votaram nele. Eles se merecem. Você já imaginou a frustração do Trump, como ele está agora? Doido para explodir a Coreia do Norte e não pode fazer? Doido para ver sangue e não pode fazer? Porque o país não é igual à empresa dele, que ele pode mandar embora quem ele quer. Na empresa dele, ele faz o que ele quer. No país ele não pode fazer isso. Ele faz uma lei, o Congresso vai lá e veta. Escreve uma outra, o Judiciário vai lá e derruba. Ele já descobriu que ele não é o dono da América. Já descobriu. E a América já descobriu que ele não é uma pessoa muito sensata para a função que ele está ocupando. Então você tem inveja de um bilionário como Trump, de um homem poderoso como Trump? Quer os problemas dele para você? Quer os filhos dele para você? Irmão, não há vida perfeita, não há mundo perfeito. E quem fica o tempo todo procurando estas perfeições não consegue perceber a riqueza da graça de Deus. Vive uma vida pobre, porque está o tempo todo olhando para as coisas da terra, ao invés de perceber-se como um cidadão do céu. Tem muita gente que poderia ser mais feliz se tivesse um coração menos ansioso e os olhos menos cobiçosos. Se aprendesse a dar graças a Deus pelo marido que tem, pelos filhos que tem, pela casa que tem, pelo carro que não tem. Olha, quem não tem carro, gente, não está nem aí para o preço da gasolina. Quanto está a gasolina? Não sei, cara, não tenho carro. Que benção, né? Cara despreocupado. A gente precisa aprender a ficar desapegado das preocupações desse mundo, porque esse mundo suga a nossa energia espiritual. Esse mundo suga. E se você ficar o tempo todo obcecado pelas coisas desse mundo, você se esquece do grande tesouro que é Deus. Mas Jesus, graças ao Eterno, pela bondade do Senhor, fala de uma boa semente. E no Evangelho de Mateus é a semente que se multiplica por 30, 60 e 100 vezes. Mas aqui em Lucas há uma série de expressões singulares. E eu achei encantador esse texto. As que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Como é bem melhor do que multiplica-se a 30, 60 e 100 vezes. Nessa hora é bom não ser calvinista, como eu não sou, porque eu acredito que tem gente que ouve a palavra de Deus e já tem um coração bom e generoso. O calvinista diz que não, que ninguém tem um coração bom, ninguém tem um coração generoso. Deus primeiro tem que regenerar, tem que dar um coração novo para que ele ouça a palavra. Eu não penso assim. Eu creio que tem muita gente nesse mundo que não conhece Jesus, mas que tem um coração bom e generoso. E quando essas pessoas com um coração bom e generoso ouvem a palavra, elas se sentem muito felizes. Vocês já perceberam como é mais fácil evangelizar alguém bom e generoso do que evangelizar um pecador contumaz e teimoso? Você já conheceu gente assim que você fala, só falta Jesus? Porque é uma alma piedosa, é um coração bondoso, uma pessoa solidária, amigo de todo mundo. Ele não confessa Jesus, mas olha, parece que só falta isso.
Tem gente que é isso mesmo. Tem gente que tem o coração bom e generoso. Mas gente com coração bom e generoso também precisa ouvir a palavra. Viu? Prega para esses também. Não é só para os perdidos, malvados e pecadores. Os bons e generosos também precisam ouvir a palavra de Deus. E se alguém ouve e tem o coração bom e generoso e retém. Uma das dificuldades do nosso mundo é que nós ouvimos muitas coisas. A notícia de hoje, amanhã já foi esquecida. É mais ou menos como as operações da Lava Jato. A gente não consegue mais guardar os nomes. É tanta gente, tanta operação, que a gente não sabe o que acontece. E as informações vão se sucedendo e atropelando umas às outras, e a gente não guarda as coisas na cabeça. Mas olha, para um pouco com esse excesso de informação, com esse excesso de curiosidade, com esses estímulos todos, e presta atenção na palavra de Deus, presta atenção em Jesus, presta atenção no Evangelho, porque essa é a coisa mais importante que você precisa ouvir. Para o que você está fazendo e ouça Jesus. Para de buscar em tudo que é lugar e busque a Jesus. Pare de ficar ouvindo os gurus do mundo moderno e ouça Jesus. Preste atenção em Jesus. Fixe os olhos. Concentre-se para ouvir a Jesus. Você precisa separar um tempo para estar com Jesus, para que a palavra de Deus caia no seu coração e você possa reter. Se você com bom coração, com generosidade, ouvir a palavra de Deus e a retiver, naturalmente ela vai frutificar. A palavra de Deus não volta vazia. Quando ela cai num bom coração, em alguém que retém, ela frutifica. Mas aqui a última expressão, com perseverança. Dentre nós aqui, alguns frutificaram no passado. E hoje? A palavra ainda habita em você? Como escreveu Paulo aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Será que a boa semente que um dia caiu no seu coração e foi recebido por um coração bom e generoso, você ouviu e você deu fruto, mas e hoje? Você continua crescendo e frutificando? Ou você está se deixando enredar por espinhos? Ou quem sabe o solo está ficando pedregoso, endurecido? Que tal nós cuidarmos do nosso coração e cuidarmos da boa semente? Eu e você sabemos o que Deus está falando para cada um de nós. Vamos então nos posicionar para que Deus faça em nós a boa obra e que nós reflitamos realmente a imagem de Jesus Cristo. Amém? Convido você a curvar sua fronte. Vamos orar. Tua palavra é boa e perfeita, Senhor. O Evangelho é graça e perdão. Não tenho dúvida que o Evangelho é poder de Deus. Poder para a transformação, poder para a salvação, poder para a mudança de vida. Não tenho dúvida, Senhor, que o Evangelho é a manifestação da Tua bondade por toda a humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós, Senhor, somos parte dos bem-aventurados que ouviram esta mensagem e creram. Aqui estão os crentes, Senhor, os fiéis, os que ouviram, os que acolheram esta palavra no coração e decidiram viver o Evangelho. Mas nós te pedimos hoje, Senhor, que nos ajudes.
Na nossa luta contra o diabo, não queremos que ele roube a boa palavra que em nós habita. Não queremos que ele roube o pão diário que o Senhor nos envia. Porque a cada dia o Senhor nos manda o maná. A cada dia o Senhor nos dá coisas novas e nós não queremos permitir que Satanás nos roube esse privilégio de recebermos o pão do céu a cada manhã. Não permita também, Senhor, que o nosso coração se torne um solo árido, duro, rochoso. Que a nossa mente esteja aberta e o nosso coração dilatado para ouvirmos a Tua palavra com fé, com segurança, com confiança, crendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, crendo que as leves e momentâneas tribulações não servem para comparar com a glória que há de ser revelada no dia de Cristo. Ajuda-nos a crer que por mais provados que sejamos neste mundo, o que importa é sermos aprovados pelo nosso Deus. Não queremos ser considerados moeda falsa, Senhor. Não queremos ser considerados como impureza, mas prova-nos e purifica-nos como ouro e como a prata, e aperfeiçoa-nos até ver Cristo modelado em nós, Senhor. Guarda os nossos olhos também, Senhor, a fraqueza da carne, da cobiça deste mundo, da ostentação dos bens. Ah, Senhor, esse mundo é tão sedutor. Há tantas coisas que brilham neste mundo, mas a verdadeira luz não está nelas. As luzes deste mundo são trevas, comparadas com a verdadeira luz que é o Filho de Deus. E que nós não troquemos, Senhor, jamais, a verdadeira luz por esses lampejos humanos. Que nós não abandonemos o que é excelente por aquilo que é, ó Deus, de menor valor. Guarda os nossos corações da imaturidade, Senhor. Nós queremos nos tornar adultos na fé. Gente que aprendeu a usar o Evangelho não para ter dinheiro ou bens, mas para ter o Evangelho como o seu maior bem, o seu verdadeiro tesouro. Que o Evangelho não seja um caminho para o sucesso, Senhor, mas seja um caminho para a vida eterna. Pai Santo, que o nosso coração guarde a boa palavra e que nós sejamos suficientemente inteligentes para perseverar, frutificar, reter aquilo que já recebemos. E tanto quanto possível, Senhor, multiplicar dons e talentos que o Senhor nos tem dado para fazermos ainda mais pelo Teu reino e por nós mesmos. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos em Cristo, pois é no nome dele que te oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Queria convidar você a cantarmos aquele antigo hino que diz: eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Eu sei que dentre nós alguns precisam de uma renovação da fé, uma renovação da disposição, uma renovação do amor. É importante que você diga isso a Deus. Às vezes os pastores chamam as pessoas à frente e dão valor a essa decisão pública. Isso faz muito bem para nós pastores, dá aquela impressão que causou um bom resultado. Eu não vou convidar você para frente não, vou convidar você para cantar para Deus e para falar com Deus. Se você quer de fato amadurecer e deixar essas coisas do mundo para lá, se você quer tirar as pedras do seu coração para ter convicção de fé, se você quer ser alguém que ouve e retém e com coração generoso frutifica, fala isso para Deus. É Deus que precisa ouvir isso de você. Tá bem? Vamos ficar de pé. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso
nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana. Frutifique para a glória de Deus.